Vamos estudar o nosso Evangelho hoje, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Assim diz Jesus. E comentam os Espíritos, sempre trazendo só um trecho, porque são diversos os olhares, os enfoques, as formas de compreender o Evangelho e muitas as instruções dos Espíritos junto a Kardec. Então, Fenelon, no item 9, diz: o amor é de essência divina, desde o mais elevado ser ao mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tens podido constatar. Muitas vezes, o homem mais abjeto, mais vil, mais violento tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, atingindo frequentemente alturas sublimes. Os efeitos da lei do amor, se aplicados na Terra, trarão o aperfeiçoamento ético-moral da humanidade e a felicidade desde a vida terrena. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O coração humano cederá ao verdadeiro amor. Este é um imã a que não poderás resistir, a que ninguém poderá resistir. E todo o amor está latente em vossos corações. A terra, hoje morada de exílio e provas, aprendizados, certamente edificantes, será purificada, transformada por este fogo sagrado. Nela se praticará a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, todas as virtudes filhas do amor. Não canseis de escutar as palavras de João, o evangelista. Quando a doença e a velhice interromperam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Hoje a gente vai trazer uma crônica do Humberto de Campos, o escritor maranhense, que durante a vida não chegou a ser espírita e depois de 3 meses de desencarnado procurou Chico e por ele vai psicografar muitos livros. Esse daqui, por exemplo, Crônicas de Além Túmulo. Ele tinha uma doença grave, uma espécie de hipertrofia da hipófise, ele tinha dores na cabeça, no corpo, os sintomas terríveis. Depois muitas pedras na bexiga. A vida dele nasceu muito pobre, conseguiu se construir como um grande escritor, sendo do Maranhão, foi morar em Belém do Pará, depois foi morar no Rio, e na verdade viveu como um espírita, não é? Como a gente diz, quer dizer, fez o bem, isso é importante, não é? Depois, no mundo espiritual, é que ele viu que toda aquela sede que ele tinha de Deus, que ele narra desde a infância, ele narra quando já está lá, que ele vai contar as suas coisas, né, mais íntimas. Ele percebe que essa sede foi saciada quando ele chegou a compreensões ricas, já no plano espiritual. E então ele começa a colecionar crônicas. A Boa Nova são histórias também que ele escuta no plano espiritual quando as pessoas estão em transformação. Essa crônica aqui é como se fosse 4 amigos se encontrando, ele mais 3. Ele diz, a gente está se encontrando para conversar. Só que não é como na Terra a gente se encontrava em livrarias ou nos cafés, para contar as coisas da vida, as coisas da literatura. E neste momento a gente se encontrou no plano espiritual, contando as nossas experiências. E essa experiência é de um médico que disse: eu já me encontrava em Botafogo,
quando aconteceu uma epidemia, não tão grave como aquela do pós-guerra. E, já em casa de noite, uma vez recebi a visita de uma garota de seus 10 anos, humilde e descalça, que vinha, trêmula e acanhada, bater à minha porta e solicitar os meus serviços. Doutor, dizia ela, a mamãe está muito mal e só o Senhor pode salvá-la. Quer fazer a caridade de vir comigo? Impressionaram-me a sua graça infantil e o estranho fulgor dos olhos, bem como o sorriso melancólico que lhe brincava na boca miúda. Tentei demovê-la disso, disse que iria atendê-la no dia imediato, mas a pequena exclamou com os olhos rasos d'água: ó, doutor, não nos abandone. Ninguém, a não ser a proteção de Deus, vela por nós neste mundo. Se o Senhor não quiser auxiliar, a mamãe estará perdida. E ela não pode morrer agora. Venha, o Senhor não teve uma mãe que foi o anjo da sua vida? A última frase da menina tocou fundo meu coração e lembrei-me dos tempos longínquos em que minha mãe embalava os sonhos de minha existência, comprando-me com o suor de sua pobreza honesta, os alfarrábios, livros e o pão. Eu devia auxiliar aquela pequena, fosse onde fosse. Lembrei-me, então, da minha mãe, tomei um táxi e vi que aquela menina triste e silenciosa tinha os olhos brilhantes perdidos no vácuo. Lembrando suas fases referente à minha mãe, quis reatar o fio do nosso diálogo. Há muito tempo sua mãe se acha doente? Ela disse: não, senhor. Primeiro fui eu. Enquanto estive mal, tanto a mamãe cuidou de mim que até caiu cansada e enferma também. Que sente sua mãe? Muita febre, ela disse. As noites são passadas sem dormir. Às vezes grito para os vizinhos, mas parece que não me ouvem, pois estamos sempre as duas isoladas. Costumamos chorar muito com esse abandono, mas minha mãe disse que é preciso entregar o coração a Deus. Como soube você onde moro? Eu disse: foi a visita de um homem que eu não conhecia. Chegou devagarinho na nossa porta, me chamou e disse: amigo do Senhor, que muito o estima. Ensinou-me a sua casa, me fez ir até ela e disse que o senhor me atenderia sim, porque também havia tido uma mãe boa e carinhosa. Nosso diálogo foi interrompido, porque chegamos ao nosso local. Espere, doutor, eu abrirei a porta passando pelos fundos. Abriu-me a porta e eu escutei uma mulher com voz suave e débil, rosto cheio de lágrimas, atestado vivo das mais cruéis privações e dificuldades, petrificada na sua dor, dizendo em delírios de febre alta: não, doutor, não tente arrancar-me daqui. Nunca precisei tanto de tantas coisas neste calabouço da vida. E prosseguia, delirando: nada me resta. Em seu desespero, tentei acalmá-la e disse: minha senhora, vou tomar todas as providências que o seu caso exige. Hoje mesmo cessou o vosso desamparo, mas é preciso reanimar-se. Resta-lhe muita coisa no mundo. Resta-lhe essa filha afetuosa que espera o seu carinho de mãe extremada. Minha filha, disse a criatura, meio mulher, meio cadáver, de tantas lágrimas que feriam sua face empalidecida. Minha filha, senhor, está morta desde anteontem. Olha aí no quarto ao lado. Então, espantado, conferi. A criança misteriosa que me chamara nas sombras da noite, ali estava, há dias, morta, envolvida em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel de boneca magrinha era um retrato da privação e da fome. Os grandes olhos fulgurantes agora estavam fechados, mas na boca miúda pairava o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. Eu deslizara nas avenidas com uma sombra dos mortos.
E terminando a conversa que ele está tendo, esse médico com Humberto de Campos e outros 2 espíritos no plano espiritual, não mais nas livrarias e nos cafés do Rio, disse: decorridos tantos anos, ainda escuto a voz do fantasma pequenino e gracioso, e na luta da vida muita vez me ocorreu aquele conselho suave que me ensinou a sofrer com paciência e esperança, entregando a Deus o coração. Vemos aqui, então, uma história que nos mostra como, dentro de uma calma, mas de uma atenção à caridade, se aprende a agir com misericórdia em favor do outro, do próximo, que está numa circunstância mais difícil do que a nossa. Neste momento em que a gente está refletindo sobre amar ao próximo, também tem outra história de Leon Denis, que é um autor que a gente gosta muito, agora do livro No Invisível dele, que ele mostra que um terremoto destruiu muitas casas e muitas pessoas estavam em ruínas. Então ele conta o caso de um jovem que estava noivo de uma moça que estava nos escombros de uma casa, nestes lugares de ruínas que caíram as casas, né, por causa do terremoto. Então, como esse rapaz conseguiu autorização por ser engenheiro, parece, não, aqui não diz ser engenheiro, ele conseguiu autorização para ajudar na pesquisa, porque sua noiva ali estava. E tentou durante 4 dias, ele tentou e não conseguiu encontrar, já estava meio exausto. E quando dormiu, assim, baqueado, como a gente diria hoje, ouviu sua noiva dizer: estou viva, salva-me, acode-me. Despertou de imediato, correu para onde estavam os outros na escavação. E, por intuição, foi a um determinado lugar e retirou a moça realmente ainda viva. A moça estava em coma, em estado de coma, mas depois de cuidada recuperou os sentidos e disse que um sono profundo se havia apoderado dela logo após a catástrofe, quer dizer, logo após o momento em que o terremoto destruiu sua casa e ela ficou soterrada, mas que ela se escutara dizendo: salva-me, salva-me, acode-me, para o noivo. E logo depois disso ele chegou. Aí está um caso de telepatia, diz Leon Denis. A moça agradeceu a todos e depois breve desposou o noivo que vivera com ela esta experiência estranha. André Luiz conta, então, analisando o caso, que para acontecer a telepatia são necessárias 2 condições. A telepatia é uma faculdade da própria alma. Embora quase todo fenômeno sempre tem alguém que nos ajuda, né? Espiritualmente falando. Então, a telepatia precisa de que 2 coisas aconteçam. De um lado, uma pessoa que concentra-se e exterioriza seu pensamento para agir mentalmente à distância. E uma espécie de direção e persistência para pensar num alvo determinado. Provoca-se assim um desprendimento parcial do ser psíquico, da pessoa que está pensando e dirigindo o pensamento a outro, e origina-se uma corrente de vibrações que nos põe em relação com o nosso correspondente. Isso exige também um grau suficiente de sensibilidade de quem acolhe. Houve uma concentração e uma exteriorização do pensamento que carrega um pouco da força psíquica da pessoa, no caso da moça que estava já quase desencarnando nas ruínas. E ela dirigiu toda a força desse pensamento dela para o noivo, que teve sensibilidade de acolher esta reflexão. A gente já tem visto que durante o sono é morrer um pouquinho, e que durante ele, ou mesmo na vigília, mesmo quando a gente está acordado, pode acontecer,
o nosso corpo espiritual pode se exteriorizar e aparecer para alguém perto ou à distância com sua forma fluídica. A gente já viu isso. E depois de desencarnado, quando se faz o estudo, os estudos espíritas, eles mostram que o estudo dos seres com seu corpo espiritual durante a vida, ou da exteriorização da alma durante a vida, é muito semelhante ao estudo das manifestações depois da morte. A exteriorização durante a vida, durante o sonho, quando a gente dorme, é uma preparação para o estado de liberdade maior que a gente vai ter quando se desprende completamente, por ocasião da morte física, daquele corpo de carne. Vemos então que nesse último caso foi telepatia, e o outro, aquela criança tem várias alternativas de análise, a gente vai ficar com uma delas pelo nosso tempo, que é uma aparição mesmo, uma materialização, na verdade, daquela criança que viu o médico, é possível Bezerra ou alguém da equipe dele, a equipe de Bezerra de Menezes é muito grande, e que comparece junto àquele outro médico para ajudar a menina. A mãe da menina, a menina já tinha falecido. Vamos ver então, o importante nesta história, além da gente ir se apropriando, conhecendo, compreendendo como a vida espiritual e os espíritos estão entrelaçados com a nossa vida, que também é espiritual e que também temos um espírito, só que em situação diferente, a gente tem ainda o corpo de carne. Esses não tem, como a menina não tinha mais, como o médico tinha, né? Mas há sempre essa possibilidade de comunicação, de continuidade dos afetos. E estudando um pouco essa questão do socorro ainda em vida para outras pessoas, no outro caso que a gente contou de duas pessoas que ainda estavam em vida e se ajudam a partir de fenômenos também de relação de duas almas. No caso, a mente da moça pedindo socorro foi atendida pela do rapaz que desejava de fato retirá-la daqueles escombros, daquela casa em ruínas devido ao terremoto. Então, a gente vai ver agora como, já que a gente está estudando amar ao próximo como a si mesmo, a gente podia ver, como observa Joana de Ângeles e também Kardec, que a caridade, ela já traz sua gratificação. A gente já se sente pleno por amar, por fazer o bem. Como deve ter se sentido aquele médico que foi atender uma criança vivendo em tão precárias condições com sua mãe, só que a criança já estava desencarnada, né? As pessoas dizem morta, para simplificar. Ele foi atender sua mãe com seu coração tocado, muito a partir do que a criança falara de sua boa mãe, que ele já não tinha na vida terrena. Isso significa que ele trazia, depois ele conta também seus conflitos de alma. E a gente aprende aqui que quando a gente vai fazer o bem, vai fazer a caridade, a vida da gente se amplia, a nossa visão começa a compreender que aquele nosso sofrimento, aquela dor, é apenas relativa. Existe uma vida maior, existe um plano reencarnatório para nossas aprendizagens da Terra. E a gente começa a ver as coisas priorizando os aprendizados fundamentais do nosso espírito imortal. Mas considerando todas as coisas importantes. Como diz o Drummond, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas vamos só fechar a nossa reflexão de hoje a partir dessa abertura para essa relação entre os dois planos, o mundo espiritual e o físico. Vamos trazer também a consideração de que, mesmo com o nosso grau de entendimento, de acordo com o nosso grau de entendimento e de evolução espiritual, a gente pode ir elaborando, cuidando, refletindo sobre nossas questões também. Quando a gente faz a caridade, a gente já recebe, vamos dizer assim,
uma força extraordinária dos espíritos. Vamos ver que o Bezerra de Menezes seguramente é um espírito de sua falange, que é numerosa, milhares e milhares de espíritos o ajudam em todo lugar, e outros também. Eles foram ajudar aquele médico, aquela menina, aquele caso. Então, a caridade já nos traz a felicidade e o contentamento só por fazê-la, com certeza. Mas há outras coisas envolvidas. A gente não está dizendo que você vai deixar de ver as coisas do seu coração que palpitam, que reclamam também, que você equacione, que você pense. Porque às vezes a pessoa está com uma angústia tão grande que ela fica como que não consegue pensar em outra coisa, não consegue fazer nada, fica como um disco enganchado, aquelas questões se repetindo na sua cabeça. E aí começa a sintonia vibratória com espíritos que também estão com aquele padrão vibratório de angústia, de tristeza, ou de revolta, ou de algum sentimento menos feliz. Significa que vale equacionar, pensar, refletir sobre aquilo que angustia. Depois que a gente pensa, reflete bem, se libera para fazer as coisas do mundo, lavar a louça, ler um livro, ajudar alguém, vai viver outras coisas para não ficar paralisada num nozinho, né, de problema. Para isso, a Joana de Ângeles trabalha uma coisa que o Sinotti, Cláudio Sinotti, coloca no livro Refletindo a Alma, que trata da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Ele pega as 4 funções, que chama 4 funções da mente: sentimento, intuição, razão e sensação, que são funções que Jung estudava. Ele vai propor que a gente pergunte coisas a essas funções, a esses eixos experienciais, como ele chama. O que é eixos experienciais? A gente está com aquele problema, vamos dizer de um modo simples. E aí a gente vai perguntar ao sentimento da gente: o que a gente sente quando fala ou pensa naquela questão? Depois vai perguntar a nossa intuição: o que diz essa voz interior? Depois a nossa razão: tente contar para você mesma como aquela sua questão, aquele seu problema. Tente falar assim para você mesma, como se você escutasse alguém contando aquilo para você. O que você diria? Quais são suas ideias a respeito? Então, isso dá um certo distanciamento, quer dizer, aí é o uso da razão. Primeiro foi o sentimento, o que você sente quando traz essas questões na sua mente. Depois, a intuição vai perguntar: o que sua voz interior, essa hora em que também o nosso guia, quando a gente está calmo, fala por nós, fala com a gente, ajuda a gente a pensar. O que diz essa voz mais profunda interior sobre isso? Depois a razão diz: traga esse fato como se tivesse acontecido com outra pessoa. Conte assim com um certo distanciamento crítico, tome distância disso que você está vivendo, como se alguém lhe contasse isso. O que você pensaria? O que você diria? Aí é a razão trabalhando. Depois a sensação última. O que acontece com o seu corpo? As emoções, elas são exteriorizadas no nosso corpo físico. O que acontece com o seu corpo quando você pensa essas questões? Então, esse eixo experiencial: sentimento, o que sente, intuição, qual é a voz interior, o que diz a voz interior, razão, o que você pensa, faça de conta que alguém lhe conta isso, o que você pensa sobre isso que aconteceu ou que acontece, e sensação, quais são as emoções, como elas se corporificam, o que sente o seu corpo quando fala disso. Esse eixo, quer dizer, esse campo de experiências, de reflexão, é importante ser visitado por você. Por isso que a gente, por isso que Jesus, quando falou amar ao próximo como a si mesmo, ele diz: fazei aos outros aquilo que queríeis que fizessem com você. Muita paz, graças a Deus.